Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 47, versículos 1 a 31. Gênesis 47, 1 a 31. Continuamos estudando o Evangelho de Cristo Jesus segundo José. E vamos aprender na continuação dessa história nessa manhã. Acompanhe comigo aí silenciosamente, atentamente, a leitura a partir do verso 1 do capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, em troca de seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença,
rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, que texto lindo, que texto maravilhoso, Senhor. Quanto ensino temos aqui para nós, e só o Teu Espírito Santo pode destrinchar, pode revelar o mistério do Evangelho de Cristo que está contido nesta porção de Gênesis. Então, ó Espírito Santo de Deus, interpreta-nos a Tua lei, para que contemplemos as maravilhas da Tua revelação, da Tua salvação e da Tua provisão para o Teu povo nesta manhã e para todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem desenhar o processo de surgimento de uma planta, tá bom? Sabe a sementinha, quando a sementinha cai na terra, aí alguém vem e joga água, rega a sementinha, ou cai a chuva, e aí ela começa a crescer, aquele brotinho bem pequenininho, e vira uma árvore gigantesca, com frutos bem bonitos e vistosos para a gente comer, tá bom? Depois vocês trazem aqui para a gente comer junto esse papel com o desenho de vocês, tá? Quando você se cansa de ouvir as pessoas reclamando da vida, falando, tá difícil, é porque você sabe que está na hora de você encontrar um sinônimo bíblico para aliviar os seus ouvidos. Em vez de falar, tá difícil, a gente pode inventar uma expressão para substituir. Sabe que a expressão que eu inventei? Tá um Negueb. Meus irmãos, você sabe o que é o Negueb na Bíblia? Sabe o que é o Negueb? O Negueb é um deserto, uma região árida localizada ao sul de Israel, e que sempre foi caracterizada por seca e escassez de água. Não nasce nada no Negueb. E o Negueb é palco de vários momentos em que os personagens bíblicos passaram literalmente por esse deserto. Abraão e Sara, quando deixaram Arã, caminharam em direção ao Negueb. Lá em Gênesis 12:9, Davi se refugiou nessa região quando ele estava fugindo de Saul, lá em 1 Samuel 23:29, então foi o Negueb de Davi ali. Após a saída do Egito, os israelitas vagaram pelo deserto do Negueb. Mas, meus irmãos, esse lugar que não parece dar nada de bom, de repente é palco de milagre. As famosas torrentes do Negueb. Aquela capacidade de Deus fazer as suas próprias torrentes, seus próprios rios, correrem por dentro desse deserto e deixar o seu povo como quem sonha, babando, em estado de sonho. Meus irmãos, o profeta Isaías antecipou que o Negueb se tornaria um lugar fértil e próspero, um símbolo do cuidado de um Deus que é capaz de transformar desertos em lugar de provisão e vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Isso se aplica a nós hoje? Quando nós vivemos o deserto da existência humana, esse mundo pesado que você fala, está um Negueb, está difícil, é possível a gente dizer ao mesmo tempo, Deus nos tem dado vida? O texto dessa manhã é sobre isso, meus irmãos. Um Deus que nutre com vida no seu sentido mais profundo. Um Deus que nos alimenta, e o texto de hoje mostra isso de uma maneira surpreendente, que foge à lógica dos homens. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é a dinâmica de Deus usar os seus filhos, de Deus usar os filhos e os recursos deste mundo para abençoar o seu povo. Deus usa o mundo para abençoar o seu povo. Mas o texto vai mostrar também que Deus usa o seu povo para abençoar o mundo. E por último, de que Deus, e somente Deus, pode dar vida eterna e abundante sobre toda a carne. Então vamos ver isso, meus irmãos. Primeiro, quando Deus usa o mundo e os recursos desse mundo para abençoar o seu povo. A peregrinação de Jacó e sua família já tinha começado, aquela longa e filhinha e genealogia de filhos de Jacó. Os filhos das 12 tribos estavam agora rumando para o Egito. Nós vimos isso lá no capítulo 46, e o capítulo 46 terminou com aquele encontro de novela entre José e o seu pai Jacó. Durante décadas eles não se viam. Jacó achava que seu filho estava morto, mas agora ele vê o seu pai, o seu filho, eles se encontram e eles se abraçam,
E Jacó fala: agora pode despedir o teu servo, que os meus olhos viram essa consolação tão maravilhosa. Mas, meus irmãos, a cena continua, e agora no versículo 1, José então traz a sua família e os apresenta na presença do próprio Faraó, e ele fala: ó, Faraó, meus filhos, meus irmãos, o meu pai, os rebanhos dele, seu gado, tudo que eles possuem, acabaram de chegar da terra de Canaã, e eles estão agora na terra de Gósen. E aí ele leva então 5 dos seus irmãos, apresentam perante Faraó, e meus irmãos, Faraó começa a mostrar uma atitude que você nunca esperaria de um faraó. Ele começa a mostrar bondade e fala: com quem que vocês trabalham? Eles falam: nós somos pastores, a gente trabalha com rebanho, com gado, mas a gente veio aqui, a verdade, Faraó, é porque a gente está morrendo de fome. Nós viemos aqui para habitar na terra, para sermos libertos do agravamento da nossa circunstância. A gente não tem pasto, não tem rebanho, está acabando tudo, a fome é severa. Meus irmãos, veja que eles confiam em Deus, eles confiam de que Deus está usando José e o próprio Egito agora para prover para eles. E sabe o que acontece? Dá certo. Faraó, por causa de José, o texto vai deixar aí bem claro no versículo 6, ele dá para eles a melhor porção da terra do Egito, a terra de Gósen. Meus irmãos, a terra de Gósen ali no Egito era como se fosse uma espécie de uma Canaã, de uma terra prometida dentro do Egito, era o melhor do que tinha. E Faraó ainda vai além, sabendo que eles eram uma família agropastoril, meus irmãos, ele fala para José que tomasse homens capazes entre eles, está aí no versículo 6, e os colocasse como chefes dos gados que pertenciam a Faraó. Que confiança, hein? Que confiança pegar esses hebreus que acabaram de chegar e falar: ó, cuida dos meus gados, dos meus rebanhos. E, meus irmãos, não bastasse isso, ainda acontece mais uma cena impressionante. O versículo 7 e 8 vai mostrar um encontro de Jacó com Faraó. Jacó com Faraó. E mais uma vez agora Faraó demonstra benevolência com um idoso. E pergunta para ele aí, veja aí: quantos são os dias dos anos da sua vida? Pergunta a idade dele. E não é qualquer idade, né, meus irmãos? Jacó menciona que ele tem 130 anos de idade. Ontem eu conheci uma senhora de 92 anos de idade que me deu um abraço num casamento que eu fiz. Inclusive, os noivos que casaram ontem estão aqui, Natan e Monique. Que povo crente, hein? Vocês são crentes, hein, bicho? Promessa é dívida. E vieram me falar: amanhã a gente está lá na igreja, pastor. Aprendam, viu, crentes? Aprendam aí. Jacó fala: eu tenho 130 anos de idade. Mas a resposta de Jacó é um tanto teológica para Faraó. Ele fala assim: os dias das minhas peregrinações foram poucos e maus, comparados com os dias dos meus pais, Isaque, Abraão. Meus irmãos, é uma resposta que ele está dizendo: veja, os meus dias foram manchados pelo pecado, e não somente isso, foram curtos como fruto da limitação que Deus colocou sobre mim. Veja, lembra lá em Gênesis 6, quando Deus vê a maldade e a violência sobre a terra, ele fala: ó, os dias dos homens não passarão de 120 anos, lembra disso? Jacó está falando: eu estou sentindo isso no meu corpo, os efeitos da queda no jardim do Éden. Mas, meus irmãos, o que é maravilhoso, e você deveria perceber essa cena, é como José foi um instrumento para estabelecer a sua família naquela terra de Ramsés, que é o que o texto diz. Ramsés não era crente, meus irmãos, mas está abençoando os crentes e sendo uma bênção para sustentar com pão a casa de Jacó. Meus irmãos, não é fascinante que Deus use ímpios que não o temem para cuidar do povo que o teme? Deus usa os recursos desse mundo caído para sustentar com pão o seu povo em aflição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em última instância, todas as coisas desse mundo estão a serviço de Deus. E Ele faz o que Ele bem entender quando se trata de demonstrar cuidado para conosco. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Veja, eu gosto muito da história de Neemias. Neemias era um copeiro de Ataxerxes. E um belo dia chega a notícia a ele de que havia desolação em Jerusalém, porque os muros estavam queimados, os portões foram queimados, as muralhas foram derrubadas. E um belo dia Ataxerxes chega no palácio e percebe Neemias todo brocochô. E fala assim: o que está te acontecendo? Eu falo: ó, imperador persa, eu não vou mentir para você não, eu estou triste,
porque o meu povo está desanimado, as cidades estão derrubadas. E Artaxerxes fala: o que você quer então, Neemias? Neemias fala: eu quero ir lá. Eu quero lá liderar o meu próprio povo na reconstrução daqueles muralhas. E aí o imperador persa vira para o seu copeiro e fala: tá bom, o que mais você precisa? E aí Neemias ali se vê com uma oportunidade e fala assim: ô seu rei, se não for pedir demais, me dê umas cartas aí de autorização para eu poder atravessar o território para além do Eufrates ali, porque os governadores vão criar caso, mas se tiver uma carta sua, eu tenho o trânsito livre, o pedágio está pago. Tá bom, tá feito. O que mais você precisa? Se não for pedir demais, não querendo abusar muito da sua benevolência, você poderia me dar toda a madeira que eu preciso para reconstruir os portões, reconstruir os muros e fazer uma casa para mim? Tá bom, o que mais você precisa? Meus irmãos, eu queria ter a unção de Neemias. Porque Artaxerxes, o persa, faz tudo o que Deus manda Artaxerxes fazer. O coração dele se volta, meus irmãos. Talvez você pense assim: não, isso é coisa de Antigo Testamento. Não é assim hoje em dia, não. Meus irmãos, como é que foi a oração dominical que Jesus ensinou o seu povo a fazer? A oração do Pai Nosso, como é que era? Pai Nosso que está no céu, fala comigo lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meus irmãos, quando você entra num restaurante, como é que Deus responde essa oração? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você acabou de fazer essa oração de família lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como é que Deus responde essa oração? Ele faz o pão aparecer magicamente na mesa? Bom, ele poderia fazer isso, né? Mas, meus irmãos, a garçonete que traz a refeição, o cozinheiro lá nos fundos que preparou a comida, os entregadores, os atacadistas, os trabalhadores das fábricas de processamento de alimentos, os açougueiros, os fazendeiros e todo mundo nessa cadeia alimentar econômica estão sendo usados por Deus para nos dar o pão nosso de cada dia, mesmo que eles não sejam crentes. É assim que funciona. Deus promete cuidar de nós nesse mundo usando o mundo para esse cuidado. E só o fato de você saber isso, meu irmão e minha irmã, o fato de que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, e de que Ele prometeu nos conduzir para pastos verdejantes e nos nutrir com água e nos dar o pão, deveria reduzir a ansiedade do nosso coração ansioso e preocupado. Jesus vira para os seus filhinhos, os seus discípulos, e diz: por que vocês vivem ansiosos, como os gentios que vivem na ignorância dos seus pensamentos? Eles que se preocupam com essas coisas, com a roupa, com o que vão comer. O Pai Celestial cuida de vocês melhor do que das aves dos céus, do que dos lírios do campo. Não se preocupem, não andem ansiosos, descansem no Senhor. Porque se necessário for, Deus pode usar até o faraó e até Artaxerxes para cuidar do seu povo. Meus irmãos, essa é uma verdade absoluta da palavra de Deus. E ela é acompanhada não somente do fato de que Deus usa os filhos do mundo e os recursos do mundo para abençoar o seu povo, mas essa lógica também é invertida. Em segundo lugar, de que Deus usa também o seu povo para abençoar os filhos deste mundo. Esse é o nosso segundo ponto. Veja, meus irmãos, o texto vai começar a nos mostrar aí a partir do versículo 13, acompanhe comigo a leitura, versículo 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Meus irmãos, a fome estava atingindo todo mundo, inclusive os próprios egípcios. E o texto vai começar a nos mostrar agora aquilo que já havia sido antecipado nos capítulos anteriores, que os próprios faraó falou: olha, quem vai resolver o problema de vocês é o administrador que eu contratei. O nome dele é José. Vai nele. E então o texto nos diz que os egípcios se juntam, todos eles, toda aquela multidão de homens, e eles vão até José. E eles falam: José, a gente está precisando de alimento, a fome é muito grande. Será que você vai ficar só olhando enquanto a gente morre? Ninguém mais tem dinheiro aqui, José. A gente já deu todo o dinheiro que José já havia coletado, havia enriquecido tremendamente o palácio de Faraó. Mas e agora, José? Literalmente, e agora, José?
Então José, meus irmãos, começa a fazer aquilo que um gestor habilidoso faz. Ele começa a criar soluções. Ele fala nos versículos 16 e 17, tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, eu vou trocar o alimento de vocês por animais. E o povo leva os animais para José, e aí, por um ano, aquela barganha funciona bem, o povo é alimentado, é nutrido, mas chega no ano seguinte, eles voltam, e eles dizem, José, o dinheiro acabou, os animais acabaram, e a comida acabou, não resta mais nada a permutar, a não ser, sabe o que, José? Nós mesmos. E os nossos campos, de que nos servirá o nosso próprio corpo e as nossas próprias terras, se nós vamos morrer de fome na sua presença? Então a nossa proposta, José, essa é a nossa proposta, é que você nos dê comida em troca do nosso trabalho, em troca de nós mesmos, em troca das nossas terras. Nós seremos escravos do faraó e abriremos mão das nossas terras. Meus irmãos, os próprios egípcios estavam solicitando isso. E meus irmãos, sabem o que José fez? José fez isso. Ele comprou para Faraó as pessoas, os seus trabalhos, os seus campos. Todos eles venderam todas as suas terras ao Egito. Meus irmãos, vocês imaginam quão aguda era a fome para chegar nesse ponto. E isso explica historicamente, essa é a explicação histórica do porquê o Egito se tornou uma das nações mais ricas de todos os tempos. Essa aqui é a explicação. José foi o instrumento para o enriquecimento do próprio faraó e do Egito. E você precisa lembrar que nesse momento aqui, esse faraó ainda não era aquele faraó de Êxodo 1. Aquele perverso, maldoso, não. Esse era um faraó que estava seguindo na linha de José. Que estava, por incrível que pareça, sendo abençoado pelo seu gestor. E eu sei, meus irmãos, que aqui, veja, a única exceção aqui foram as terras dos sacerdotes que não foram vendidas, mas eu sei que toda vez que você ouve a palavra escravidão, nós ficamos automaticamente incomodados, não é? Porque quando nós lemos escravidão, a gente já lembra de todas as coisas espúrias e malucas e abolições da escravidão ao redor da história da humanidade. Mas, meus irmãos, aqui a coisa é bem diferente. Veja a proposta que José está fazendo no versículo 23. Olha aí para eles. A situação é essa: comprei para o faraó, cada um de vocês com as suas terras. Eu vou ler aqui não na versão parafraseada que eu coloquei, mas na versão do texto. Versículo 23. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Meus irmãos, a proposta que ele faz é a seguinte: vocês trabalham e eu vou dar para vocês sementes para plantar. E quando vocês fizerem a colheita de vocês, vocês vão dar 1/5 para Faraó, e vocês ficarão com 4/5 para vocês e as suas famílias, e assim as crianças de vocês vão ter o que comer. E vocês vão poder se alimentar. Meus irmãos, vocês percebem que a definição de escravidão aqui é bem diferente da versão mais moderna de escravidão que nós conhecemos, ou da escravidão que veio depois no Egito. Joel Bick, quando ele comenta sobre esse texto, ele fala: José não os escravizou da forma como costumamos pensar, e sim instituiu um sistema feudal, em que o povo dava uma porção relativamente pequena da sua produção ao rei. Isso não era opressão ou exploração, mas era salvação para um povo faminto, que ficou muito grato. Você viu aí o que eles falaram no versículo 25? Olha o que eles falaram. Responderam eles: a vida nos tens dado. Eles acharam mercê diante de José e de Faraó e voluntariamente queriam trabalhar. Meus irmãos, isso aqui é uma bênção muito sobrenatural e decorre de coisas que estão acontecendo nesse texto e detalhes que você não pode perder. Lá atrás tem um detalhe que eu pulei de propósito, lá no versículo 7, de uma coisinha que aconteceu lá no encontro entre Jacó e Faraó. Vocês perceberam o que aconteceu lá no início do versículo 7? O texto nos diz que Jacó abençoou Faraó. Meus irmãos, não é só um costume social aqui do mais velho abençoar o inferior. Claro, existia esse costume naqueles dias, naquelas regiões, parece que o próprio Egito adotava isso.
Mas é de que essa bênção que vem por meio de Jacó é a mesma bênção que vinha por meio de Isaac, que é a mesma bênção que vinha por meio de Abraão. Era aquela bênção lá de Gênesis 12, quando Deus vira para Abraão e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Jacó, o neto de Abraão, está sendo uma bênção, do jeito que o papai foi, do jeito que o vovô foi. Ele entende o chamado que ele e sua família tinham de ser uma luz para as nações. E eles estão estendendo essa luz da bênção de Deus sobre o Egito. Meus irmãos, um teólogo do Antigo Testamento, chamado Walter Kaiser, ele diz que isso aqui é como se fosse a grande comissão do Antigo Testamento acontecendo. Para você não pensar que missões é só uma coisa que acontece lá em Mateus 28, né? A grande comissão, toda autoridade me foi dada, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Não, meus irmãos, Israel, o povo de Deus, já vinha fazendo isso lá atrás. Eles foram chamados pela fé. De uma certa forma, em Cristo eles já estavam fazendo essas coisas, como descendência de Abraão, fornecendo vida àquelas pessoas que habitavam nas trevas deste mundo. Era isso que José, meus irmãos, eles viram para José e falam: José, você está dando vida para a gente, muito obrigado, José. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que José é um instrumento de Deus ali para cumprir aquilo que o 8º mandamento está nos dizendo às avessas. Sabe o que é o 8º mandamento? O 8º mandamento é: não furtarás. Lembra disso? Não furtarás? Então o mandamento está falando para você não furtar. Mas em lugar de furtar, o que a gente deve fazer ao outro? Se não é roubar as coisas dele, é fazer o quê? Promover o outro. Promover o trabalho, promover a vida, cuidar das pessoas. Meus irmãos, Martinho Lutero, uma das doutrinas pelas quais ele ficou mais famoso em resgatar na palavra de Deus foi a doutrina das vocações. De que Deus trabalha através dos crentes, foi o que Lutero disse, em suas estações comuns de vida, para as quais Ele nos chamou, vocacionou, para cuidar de sua criação. Deus cuida do mundo através das vocações que Ele nos confia. Lutero disse: os diferentes ofícios e profissões agradam a Deus quando são feitos com honestidade, com fé e visando o benefício do próximo. Servir a Deus através das nossas vocações é um privilégio e deve ser o centro da vida de todo crente que entende o chamado do Evangelho. Meus irmãos, na Idade Média, isso aqui que Lutero estava falando era bem revolucionário, porque havia uma ideia de que apenas as profissões religiosas, os ofícios religiosos, os sacerdotes, os padres, somente eles tinham profissões dignas de notabilidade diante de Deus. Afinal de contas, eles são os religiosos. Mas, meus irmãos, Lutero falou: não é nada disso na Bíblia. Na Bíblia, o chamado a um sacerdócio é universal para todos os crentes. Todos os crentes em Cristo são sacerdotes em nome de Cristo nesse mundo. Não somente aqueles que se julgam um clero religioso. Vocação, meus irmãos. Eu queria ver mais. Tem muito teste de orientação vocacional aí fora, feito por psicólogos, feito por terapeutas, não é verdade? Tem muitos. Eu queria ver os psicólogos do nosso mundo entendendo vocação como a Bíblia entende vocação, levando as pessoas a entender o seguinte: vocação é: eu fui chamado por Deus para fazer X, determinada coisa, e eu preciso me esforçar para fazer isso com amor e dedicação para honrar a Deus. Eu estou trabalhando não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Eu trabalho para honrar a Deus com o meu trabalho. Meus irmãos, conta-se que ali, essa famosa cena de Lutero, que um sapateiro questiona Lutero, e ele fala: Martinho, como eu vou servir a Deus, Martinho? Eu só sei fazer sapato. Ao que Lutero responde: então faça o melhor sapato, com um preço justo. Porque quando você vende um bom sapato com um preço justo e aquela pessoa é beneficiada com isso, Deus está sendo glorificado naquele sapato.
E eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você é bom em fazer sapatos para Jesus? O que é que você faz hoje? Porque são através dos nossos empregos, não daquela indisposição de segunda-feira de manhã, aquela lenga-lenga, trabalho segunda-feira de manhã. Não, meus irmãos, é completamente diferente. É com um sorriso no rosto, sim, porque é para Jesus. É com disposição, é com manga arregaçada. É falando, Senhor, o Senhor vai brilhar nos meus sapatos essa manhã. E eu vou bater o meu ponto, e eu vou preencher os meus relatórios, e eu vou pensar em estratégias para otimizar o meu serviço, e eu vou abençoar os meus colegas de trabalho, e eu vou pensar no produto que eu faço, para a glória de Deus. Lutero disse, assim eu vou me colocar à disposição do meu próximo como um Cristo. Do mesmo modo como Cristo se ofereceu por mim, nada me propondo a fazer nessa vida, a não ser o que vejo ser necessário, vantajoso e salutar ao meu próximo, visto que pela fé tenho abundância de todos os bens em Cristo. Se Cristo me tem dado todos os bens, então eu vou usar todos esses bens para abençoar outros. Meus irmãos, Deus usa o mundo para nos abençoar, Deus usa a gente para abençoar o mundo. Mas sobre tudo e sobre todos, de verdade, e o texto, aqui eu quero caminhar para o final, é Deus quem derrama, e só Ele pode derramar a vida eterna. Nosso último ponto, a vida eterna é recebida como um fruto do pacto da graça. A vida eterna é recebida como um fruto do pacto da graça. Versículo 27, veja comigo. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Meus irmãos, com essas palavras nós temos talvez as palavras centrais desse texto. Quando eles vão para o Egito, quando eles tomam posse, o que eles fazem lá? Eles cumprem aquilo que a Bíblia vinha dizendo desde Gênesis 1, 28. Lembra lá quando Deus cria o homem e a mulher no sexto dia, a sua imagem e semelhança, e vira e fala, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai todas as coisas. Olha o que eles estão fazendo. Exatamente isso. Meus irmãos, esses 70 da família de Israel, de Jacó, rapidamente se tornariam 700, se tornariam 7.000, se tornariam 70.000, se tornariam 700.000. Meus irmãos, o povo se tornou milhões na terra de Gósen. Milhões. E eu quero que você note o contraste entre os egípcios que estavam mendigando pão e o povo de Deus que prosperava como se a mão de Deus brilhasse sobre aquela terra de Gósen. Meus irmãos, Deus estava fazendo tudo o que Ele se comprometeu a fazer, mas o texto agora quer nos mostrar que a vida de Jacó estava chegando ao fim, a hora da sua morte se aproximava, e então nos momentos finais, que não termina aqui nesse capítulo, vai terminar no próximo, mas Jacó então manda trazer seu filho José. O texto diz que ele viveu ali mais 17 anos na terra de Gósen, e ele fala, filho, vem cá, como sinal da sua lealdade, da sua fidelidade e honestidade para comigo, eu quero que você me faça uma promessa. O que foi, papai? Fala que eu faço. Quando eu morrer, eu não vou ser enterrado aqui. Eu quero que quando eu morrer, você me leve para ser enterrado lá em Macpela, onde estão os meus pais. Porque lá naquela terra que foi comprada, ela fica em Canaã, que é a terra que Deus prometeu para nós. Não é Gósen, não é o Egito. A minha esperança não está aqui, conquanto aqui está tudo muito bom, mas está lá. E por fé, você vai me enterrar lá. E José vira para o seu pai e fala, tá bom, pai, farei o que o Senhor está me pedindo. Mas Jacó fala, isso não é suficiente. Jura-me, meu filho, que você vai fazer isso. E o texto nos diz que José jurou. E então Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Meus irmãos, e nesse momento que Jacó se dobra sobre a cabeceira da cama,
nós temos o cumprimento daquele primeiro sonho de José. Lembra do primeiro sonho? Que todos os feixes se dobrariam, inclusive o feixe de Jacó. E o ciclo vai se encerrando aqui, meus irmãos. É nesse momento de juramento, de pacto, que todas as promessas são sedimentadas, são concretizadas. É a garantia, é o penhor, é o selo de que tudo vai dar certo. Porque o pai Jacó e o filho José estão comprometidos com as mesmas promessas, com os mesmos decretos. Assim como, meus irmãos, quando eu e você observamos o Pai, o Filho e o Espírito desde antes da eternidade, desde antes da criação do mundo, comprometidos em fazer com que a glória de Deus na salvação dos homens acontecesse. O pacto da graça e da redenção que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos, a quantidade de imagens que nós temos da salvação nesse capítulo 47 é tão fascinante. José é realmente um tipo de Cristo, meus irmãos. É por meio dele, do seu compromisso, que a salvação, que a vida chega aos hebreus, a vida chega aos egípcios. Meus irmãos, ainda que o texto não registre, eu não tenho dúvida, meus irmãos, que no meio desse processo muitos egípcios devem ter virado lá, como acontece ao longo de todo o Antigo Testamento, devem ter virado assim para o povo de Deus e falar assim: eu posso fazer parte do povo de vocês? Sabe igual Raabe, quando vira para os espias e fala assim: vocês me levam com vocês? Vai cair Jericó aqui, me leva junto. É verdade isso. Quando chega lá na saída do Egito, depois das 10 pragas, depois da Páscoa, a gente vê uma cena irônica, meus irmãos. As pessoas do Egito chegando com as suas joias para os hebreus, falando: leva as joias, leva. Porque a salvação está com vocês, a salvação vem por meio de vocês. Deus está com vocês. E José está mostrando isso, meus irmãos, a forma dele de agir como um tipo de Cristo, como um sacerdote que leva o seu próprio pai e os seus próprios irmãos e intercede em favor deles perante Faraó como um advogado, como um mediador. Ele é um tipo de Cristo como um provedor. Porque veja, esse sistema feudal aqui é bem parecido com o que Jesus faz conosco, né? Jesus usa as riquezas da sua graça e salva pessoas gratuitamente, e ao mesmo tempo usa esses recursos que Ele está nos dando para que alcancemos outras pessoas. Mas, meus irmãos, talvez o mais importante de tudo aqui seja José como um tipo de Cristo que é capaz de frutificar em meio à fome. O grande paradoxo desse texto: a vida, as torrentes do Negueb surgindo no meio de um deserto, é o que está acontecendo aqui. Pela vida de José, meus irmãos, nós vamos ver aquilo que vai ser antecipado lá no livro de Êxodo. É através da aflição e não da prosperidade que o povo de Deus dá frutos. Por que eu sei disso? Porque foi através da aflição e não da prosperidade que Jesus nos salvou. Em Jesus, meus irmãos, a gente vê esse princípio em ação. Paulo, ele percebe esse paradoxo da vida quando ele fala lá em 2 Coríntios 13:4. Porque de fato, Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. E aí Paulo diz: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Olha que fantástico isso, meus irmãos. Meus irmãos, o próprio Jesus, ele é a ilustração do sermão que ele mesmo pregou. Quando ele disse em João 12:24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Não é o que parece quando a gente bota uma sementinha na terra e ela entra na terra e fala: ih, morreu, sumiu. Eu lembro do Danielzinho, a primeira vez que ele foi plantar uma plantinha lá em casa, sumiu. Melissa tinha, meus irmãos, um bonequinho assim, que ele tinha é um bonequinho muito assustador. Ele tinha
Era uma carinha fofinha, mas ele tinha umas sementinhas aqui, que elas ficavam aqui esperando cegar a água. E era um cabelo de mato que ia crescer. Cabelo de mato. E elas ficavam ali, só esperando. Quando você olha assim pela superfície, parecem umas sementes bem sequinhas, você não dá nada por elas. Aí a professora da escola fala, Melissa, agora tem que molhar. Meus irmãos, ela não precisava molhar, aquilo me assustou todos os dias lá em casa. Aquele mato crescendo, aquele cabelo gigantesco. Meus irmãos, Deus é capaz de fazer coisas crescerem onde não parece que vai dar nada. Porque Cristo morreu e a morte dele foi sucedida de uma ressurreição de 3 dias depois. E nessa ressurreição, sabe o que aconteceu na sua vida e na minha? As torrentes de Deus invadiram o nosso Neguebe. E nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos vivificados em Cristo Jesus. E agora reinamos, estamos ressuscitados com Ele, já sentados em tronos que Ele preparou de antemão para nós. Meus irmãos, eu e vocês recebemos a vida eterna de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. A fé que nós temos agora para crer em tudo isso é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém aqui se glorie. Mas para que Deus nos deu fé na vida eterna, meus irmãos? Para que eu e você nessa manhã usemos aquilo que nós recebemos para alimentar outros famintos nesse mundo. Tem um Neguebe brabo aí fora, meus irmãos. A situação é feia. E somos nós, com uma vida eterna agora em nós, pregada e praticada, que podemos abençoar as pessoas nesse mundo, começando dentro da igreja e da igreja para fora dela. Quero terminar o meu sermão nessa manhã, só lembrando aqui de uma história que eu ouvi sobre uma mãe solteira. Aí eu morava lá nos Estados Unidos, aconteceu numa igreja lá. Era uma mãe solteira que enfrentava dificuldades financeiras. Ela lutava para sustentar os seus filhos, ela trabalhava longas horas, inclusive aos domingos, e parecia que o trabalho dela nunca era suficiente para fechar o mês, para pagar as contas, passavam pesadas necessidades. Então os irmãos da igreja tomaram conhecimento da situação, ela era irmã da igreja, e eles se mobilizaram, e eles pegaram o currículo dela, e foram atrás de oportunidades de emprego, e esses irmãos conseguiram para ela uma oportunidade que fazia 2 coisas maravilhosas por ela e pela família dela. Primeiro, pagava melhor. Pelo trabalho, ela ganhava melhor. Era mais justo com o que ela fazia. E segundo, meus irmãos, possibilitava que ela não precisasse faltar os cultos no dia do Senhor. Meus irmãos, uma igreja se preocupou que uma irmã estava faltando culto no domingo. E descobriu que é porque ela estava trabalhando. Então a igreja foi lá e deu um emprego melhor para ela não ter que trabalhar no domingo e ganhar melhor. Os irmãos dela fizeram isso. Meus irmãos, imagine se nós crentes começarmos a pensar assim, pregar a vida eterna e aplicar os benefícios da vida eterna nas pessoas. Imagina uma empresa que estivesse enfrentando uma crise econômica quase à beira da falência, mas talvez agora essa empresa, esse empresário recebe conselhos dos seus irmãos, estratégias de sabedoria, ele começa a trabalhar mais arduamente, contando com a bênção de Deus, e a empresa se recupera, ela experimenta um crescimento. E aí esse mesmo empresário agora, bem sucedido, ele vê o crescimento e percebe que suas ações estão gerando frutos além das suas expectativas. E ele reconhece que é Deus quem está abençoando o seu trabalho, e ele vê nisso uma oportunidade, não para ganância, mas para aumentar sua responsabilidade social corporativa. E ele paga melhor os seus funcionários, ele paga em dia seus funcionários, ele colabora mais com a obra missionária, ele investe em projetos criativos que aumentam a eficácia do seu produto e o benefício para as pessoas que adquirem o seu produto, tudo porque ele entende que a riqueza é uma oportunidade para abençoar outros e para retribuir a bondade de Deus. Meus irmãos, vocês já imaginaram se as pessoas forem tomadas por essa forma de pensar? Não tem limites. Não tem limites. O povo de Deus pode de fato cumprir integralmente aquilo para o qual Deus nos salvou, sermos uma bênção. Sermos uma bênção. Meus irmãos, a gente não tem nem opção, já está acontecendo. Cristo já está fazendo isso em nós. Compete somente nós entendermos isso com mais clareza
e colaborarmos com mais intencionalidade nessa obra de pregar a palavra e levar bênção à vida de outros. Nossa conferência missionária está chegando, meus irmãos. E nós vamos falar sobre a doutrina das vocações, sobre os chamados de Deus, inclusive para o campo, tá? Você já vai orando aí já. Já vai jejuando, porque se Deus falar com você, a culpa não é minha. Deus faz isso. Ele tira a gente da nossa zona de conforto para levarmos o conforto real, verdadeiro do Evangelho a almas desesperadas. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a vida o Senhor nos tem dado. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora que partilharemos da tua santa mesa, continua nutrindo o nosso coração com essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar os oficiais.